Olá, queridos, que bom estar aqui com vocês mais uma vez no programa Aqui Seu Direito, formato podcast JJ. E hoje nós vamos falar de um assunto interessantíssimo, novidade, que muita gente nem ouviu falar ainda. Mas eu vou trazer em primeira mão para vocês aqui, porque vocês merecem. Nosso programa não é só um programa de bate-papo, é um programa informativo, de utilidade pública, que vai poder levar para você informações que você vai poder aplicar no seu dia a dia. Essa é a minha função aqui, passar para vocês realmente coisas que vocês vão poder utilizar na família, no trabalho, seja lá onde for. O interessante é que você possa usufruir das informações que são passadas aqui. E hoje nós vamos falar com uma pessoa muito especial, muito inteligente, promissora, inclusive, que é a doutora Patrícia Maioli, que vai explicar tudo para a gente aqui a respeito de questões de emagrecimento, de saúde. E eu digo para vocês, a nossa entrevistada hoje, que é a doutora Patrícia Maioli, ela é palestrante, master coach, criadora do método CEP, Corpo, Emoções, Propósito, mentora do método Livres para Emagrecer, dentre outros atributos. Sim. Bom dia, doutora. Muito bom dia, é um prazer estar aqui com você, muito obrigada pelo convite. Estou me sentindo muito honrada de estar aqui, Opa, que bom. Para poder falar para toda a sua audiência desse método, de tudo isso, como funciona, que poucas pessoas ainda têm acesso a isso, mas aqui uma oportunidade para que mais pessoas possam É exatamente o que eu falei. Né? Você que não conhece, hoje você vai ter a oportunidade de saber o que é, como é que funciona esse método Livres para Emagrecer. Eu sei que todo mundo tem essa meta, né? Inclusive eu. Tem dias que eu estou mais magro, mais gordo, hoje eu estou magro. E aí é o seguinte, é importante você saber identificar quais são os problemas que te levaram ao sobrepeso, à obesidade, e a doutora Patrícia está aqui para tirar todas essas dúvidas da gente. Doutora, eu li que você diz assim, que a minha verdadeira paixão é inspirar vidas. É isso mesmo. Pode comentar sobre essa paixão? Com certeza. Desde o momento, né, que eu me descobri, como a gente começa a nossa identidade, o nosso amadurecimento, passa pela juventude, vai entrando na vida adulta, uma coisa que eu percebi nas pessoas é que elas acabam não acreditando em si, né? E de repente, né, casei, filhos e me desenvolvendo como profissional, mas o que eu mais entendia é que as pessoas elas tinham uma necessidade de ser amadas. Uhum. E quando as pessoas elas têm isso, elas têm essa certeza, essa verdade, elas conseguem realmente ser o que elas nasceram para ser em Cristo. Entendi. Só que para isso, muitas vezes ela precisa ser inspirada. Porque às vezes ela não enxerga isso. Ela não tem essa clareza. Né? Devido a tantas coisas que a gente vai falar nesse decorrer, mas de cara eu já quero falar para você uma coisa. Muitas vezes, desde a infância, as pessoas não têm esse apoio, até mesmo familiar, né? De que elas podem, o quanto elas são especiais, o quanto elas são importantes. E eu vejo que eu tenho um pouco dessa missão aí, né? Olha de inspirar só. E trazer isso para para as pessoas. E essa inspiração vem do quê? Olha, eu entendo muito que todo mundo tem as suas experiências. E talvez a gente acha, né, que vem de coisas bonitas, mas geralmente elas vêm das dores. Das lutas? Com certeza. Né? Porque o que nos faz crescer, por mais que, né, se você está passando por algum momento difícil aí na sua vida, você fala, ai meu Deus, quando isso vai passar? Mas é na dor que a gente cresce. E comigo foi assim. Entendi. Então, através dessa dor, desse crescimento, eu entendo que quantas mulheres estão passando por isso também, homens e mulheres, né? E precisam ali ser inspirados, trazer para fora tudo isso que eles têm de bom, né? Que está ali, às vezes, adormecido. Entendi. Então, na verdade, nas lutas a gente ganha experiência. Muita, né? muita. E a gente aprende a vencê-las. Sim, com né? certeza. E a partir daí você se inspira para ter uma vida melhor. E você sabe que eu falo que quando você passa por um momento de dificuldade, você acaba desenvolvendo coisas para ajudar as outras pessoas. Por exemplo, eu sempre falo o seguinte, né, para as minhas alunas, para as minhas clientes, falo, olha, a sua dor curada, ela se transforma em remédio. Para outras pessoas. Com certeza. Olha só. Então, a nossa dor de hoje, com certeza, ela vai ser o remédio na vida de alguém amanhã. Entendi. Se você puder passar a tua experiência, aquilo que você passou para uma outra pessoa, não cair no mesmo erro. Exatamente. É mais ou menos isso? E além disso, por que as pessoas precisam ser realmente curadas? Porque a gente cura depois de forma natural. E não sei se você já percebeu isso, mas a gente acaba atraindo pessoas que têm experiências e dores muito semelhantes às nossas. Sim, né? A gente sim. começa a olhar a nossa volta. Eu sempre falo Sim. que nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. Se você Sim. começar a olhar as pessoas ali, eu ainda até falo o seguinte, já começa aqui uma reflexão.
olha as 5 pessoas que você mais convive. E daí eu sempre passo, né, um exercício, um desafio. Pega o seu WhatsApp, por exemplo. Olha os 5 grupos que você mais fala. Olha as 5 pessoas que você mais conversa. Você é a média daquelas pessoas. Caramba, sempre tem alguma coisa ali em comum. Muitas, na verdade. Muitas coisas. Inclusive o que você não gosta nelas. Eu estava certa vez, até recentemente, fazendo uma reflexão, Uhum. igual você já falou agora, sobre a humanidade. Uhum. A gente vê que a humanidade, ela não muda. Uhum. Há 2000 anos, há mais de 2000 anos, por exemplo, quando a Bíblia Sagrada foi escrita, Sim. já existia a inveja, já existia a ganância, já existia o ódio, a falta de perdão. E também existia a generosidade, a bondade, a amabilidade e tudo mais. E a humanidade se retrata até hoje da mesma forma. Exatamente. Não muda nada. Não tem surgiu uma novidade dentro da humanidade. Não tem. É sempre uma repetição daquilo, entendeu? Só que com desenvolvimento social, né? E você sabe que além dessa repetição, uma das coisas que as pessoas às vezes não entendem é que a roupa que você está usando hoje, você escolheu uma jaqueta, escolheu um blazer, a gente acha que a gente foi no nosso closet e fez uma escolha. E, na verdade, não é. Né? Nós temos padrões de repetição fora da humanidade, a gente tem das nossas experiências, que a gente sempre vai fazer escolhas de forma repetida, sem consciência. Ah, entendi. Tá? E por isso, né, que eu gosto bastante quando a gente traz esse tipo de reflexão, é porque você escolhe a roupa que você usa, você escolhe as amizades que você tem, como está o seu relacionamento, a sua alimentação. E a gente acha que a gente acabou de fazer uma escolha ali. Isso não é verdade. Né? A gente tem padrões que nos levam a fazer esse tipo de escolha. Por isso que a influência, né, das pessoas que a gente convive, ela é muito forte e determinante. Entendi. Né, para os nossos resultados em qualquer área, né, da nossa vida. Poxa, legal. Vamos entrar aqui no método Livres para Emagrecer? Vamos. O que é esse método, Patrícia? Olha só, desde 2014, vamos fazer quase uma década aí. Caramba, eu que vem. Conheci através de uma querida amiga, né? Eu encontrei depois de 21 dias, ela estava magra. Como assim? Eu te vi de um jeito, agora está, né, de outro. E ela comentou de um livro, Livre para Emagrecer, né, esse livro. E daí eu falei, meu Deus, como assim? Ele tinha algo diferente, que é o quê? A palavra de Deus. Ah, olha só. Ele tem, assim... O diferencial. Completamente. Por quê? Quantas vezes, né, nós tentamos emagrecer, porque comigo isso foram muitas vezes, e de repente você fala, você até consegue, só que você não consegue manter. E daí eu falei, o que aconteceu? E ela me falou. Você até perde os 15 quilos, mas manter... Aí é o segredo, aí é o resultado. Inclusive, essa semana eu dei uma palestra, né, para uma empresa que eles estão numa competição de emagrecimento até o final do ano. Daí eles me pediram, né, para explicar um pouquinho de como funcionava o Livres, as emoções, né, coisas que a gente vai acabar falando aqui. Olha só, uma competição para quem emagrece mais. Uma competição. E teve uma fala que eu trouxe para eles. A verdadeira competição não termina 31 de dezembro, ela começa. Porque o peso que você eliminou nesse processo, ele só vai ser real se você conseguir mantê-lo, né, eliminado por pelo menos mais 6 meses. Caramba. Então, quando a gente traz, né, quando eu entendi isso e que convidar o Espírito Santo para fazer parte de um processo de emagrecimento é real. Porque muitas pessoas, Charone, elas não estão sendo permitidas por elas mesmas a emagrecer. Entendi. Porque o que um corpo saudável ele retrata? Né? Beleza, saúde, sexualidade, sedução. Cada um tem uma referência disso. Entendi. E se de repente essa referência para mim, principalmente, né, para nós que estamos aí no mundo cristão, se eu tenho uma referência muito mais voltada para a beleza do que para a espiritualidade, será que eu me autorizo a emagrecer? Entendi. A gente começa a entender que esse é um processo realmente desafiador, porque não é só sobre comida. Tá. Então, quando eu olhei essa amiga mais magra, através da leitura de um livro, falei, peraí. Só que até então, há quase uma década, falei, eu quero isso para mim, porque eu estava num momento muito difícil. Entendi. Eu estava num momento que eu comia todas as minhas emoções. Eu tinha passado... Caramba, né? olha essa frase. Todas. Eu comia minhas emoções. Todas as minhas emoções. Eu comia as emoções da perda, da dor da rejeição, da dor do abandono. Então, essas emoções que eu não consegui, não tinha consciência muitas vezes,
que eu estava Tá. passando por elas, Tá. elas se transformavam em comida. Então, era pizza, era lanche, era bolo, tudo aquilo que me trazia um prazer imediato, eu buscava. Entendi. E eu estava naquele período, porque muitas perdas e muito difícil. Eu Entendi. estava 15 quilos, 17 quilos acima do meu peso. Eu falei, eu quero isso para mim. Foi aí que ela me... Né, era xerox, ainda não tinha essa coisa de... Não tinha o livro físico, porque esse livro Não tinha tinha nos um Estados download, Unidos. faz um download. Não, imagina, e nem tinha o livro físico mais, não tinha mais edição do livro. E eu tive acesso. Quando eu comecei a ler, eu fiz assim, tem mais. Não pode, eu não posso só ler e ficar com isso para mim. E eu conheci uma pessoa que estava... Ela lia o capítulo do livro em uma igreja, Tá. e daí ela colocava isso em pauta. Então, essa semana a gente vai fazer isso. E todo mundo, antes de comer, vai perguntar, Jesus comeria isso? Jesus se alimentaria dessa forma? E ali ficou. Entendi. Só que tem uma coisa, Sharone. Cada vez que eu olhava, eu participei de 4 aulas. Eu olhava, eu pensava assim, eu faria isso completamente diferente. Nesse dia eu colocaria isso, colocaria uma dinâmica, eu colocaria um momento de reflexão mais profundo, eu traria essa palavra da Bíblia. Eu comecei a estruturar algo primeiro na minha mente. Entendi. Até que, depois de alguns meses, esse curso já estava implementado na igreja que eu participava. Então, vamos lá. O método Livres para Emagrecer é um método americano. Sim, ele já é um livro, né, É um livro. da Neva Collin, Tá. que ela escreveu os relatos das suas alunas ali e as coisas que elas faziam para emagrecer. E a junto com doutora palavra de Patrícia Deus. Maioli aperfeiçoou. Exatamente. Espiritualizou? Na verdade, espiritualizado ele já era. Já era. Talvez eu trouxe mais a parte do autoconhecimento de cada um, porque dentro dessa década, eu percebi também que as pessoas conseguiam emagrecer até 20 quilos, 25 Caramba. quilos em 12 semanas. Foi algo surpreendente. Só que eu fiz 4 turmas e, de repente, eu entendi que faltava alguma coisa. Tá. E eu falava, Senhor, falta alguma coisa. Faltava cereja? Faltava a cereja do bolo. Por quê? A gente tem o hábito de espiritualizar muito as coisas. Ah, é o inimigo, a gente fala isso, né? É o inimigo, não, o diabo está se levantando contra mim, não, isso é tentação. Ah, esse bolo não é de Deus. Esse bolo, gente, o bolo tá lá, ele é sim, né? Porque a gente tem esse hábito de tudo aquilo que a gente não consegue resistir, a gente justifica. Olha só que E interessante. quem é bom em desculpas, Sharone, não é bom em mais nada. Toda vez que você traz desculpas e justificativas, você está se rendendo à sua fraqueza ao invés de enfrentá-la. Posso fazer um parêntese? Com certeza. O rei Saul era especialista em dar desculpa. Perdeu o reinado. Perdeu o reinado. Pronto. Inclusive, quando Quem ele quiser vai ler lá a Bíblia Sagrada, vai Sim. lá em 1 Samuel, vai contar a história todinha do rei Saul, vai saber por que ele perdeu o reinado. O que foi que desagradou a Deus? Você sabe que você falou, né, do rei Saul, e tem um versículo em 1 Samuel 15, 22, que diz assim, mais vale obedecer do que sacrificar. Sacrificar. E esse versículo é muito forte. Durante muitos anos ele ficou muito forte assim, em mim. Meditei por muitos Ele é anos o nesse tempo versículo. todo atualizado. Exatamente. Parece o jornal de amanhã. E daí, se é melhor que eu obedeça do que sacrifique, né? Melhor que eu obedeça do que justifique. A gente pode fazer até um paralelo, né? Ah, eu fiz porque... Sim. Sempre assim. É. E aí- Mas exato. foi você. E dentro Exatamente. disso. Não assume e acaba colocando sempre uma condição, uma desculpa. E olha as desculpas que as pessoas usam também muito forte. Ah, eu tenho que fazer comida pro meu esposo e pros meus filhos. Ah, foi meu marido que trouxe aquele sonho da padaria que ele sabe que eu gosto. As crianças que quiseram passar a comer um lanche. Ah, as minhas amigas querem um café da tarde. E tem festa, teve um casamento, teve um aniversário. São justificativas. Aniversário no trabalho. Exatamente, né? Ah, teve um aniversário no trabalho, acabou que eu comi. O pessoal foi pro happy hour, por quê? Eu tenho que sociabilizar, Paty, eu não posso ficar sem comer. Sim. E dentro dessas coisas eu entendia que elas não existem a vida inteira. A vida inteira você vai ter o aniversário dos seus filhos, né? Você falou que tá aí com um bebezinho novinho, então imagina Entendi. quantos anos você vai passar por festas, por encontros sociais, por desafios. Então, eu preciso ser o quê para emagrecer? Livre. Tá. Eu preciso ser livre para estar em qualquer ambiente e entender o que me leva a comer. Eu ia até fazer uma pergunta aqui a respeito de qual é o verdadeiro objetivo do método, mas já está escrito no título dele, né? Uhum. Fazer com que cada indivíduo se torne livre em qualquer ambiente para fazer as suas escolhas. Entendi. E me diz uma coisa, eu sempre ouvi falar
que um método ele passa por questões científicas, Uhum. inclusive. Entendeu? Estudos e tudo Sim. mais, para você poder chamar de método. Aham. Existe algo científico no método Livres para emagrecer? A primeira coisa, né, que ele embasa é que quando eu trago um pouco de análise corporal, ele está embasado, né, em William Reich, que ele é um psicólogo, psicanalista, e ele entendeu que as pessoas tinham comportamentos semelhantes através do formato do corpo que elas tinham. Desenvolve isso, que eu acho super interessante. Vamos lá. Análise corporal. Análise corporal, exatamente. Então, ele começou a identificar isso. Agora, você imagine há quantas, né, décadas atrás, você olhar para uma pessoa e falar como você e você têm o mesmo formato de boca, vocês têm esse comportamento semelhante. Esse formato de quadril tem um comportamento semelhante. Esse formato, se você é mais magro e alto, você não gosta de contato físico. E se você é mais redondinho, você gosta de abraço. Imagina. Caramba. Porque todo estudo, né, principalmente nessa evolução que nós temos, ele começa pela observação. E foi isso que o William Reich trouxe depois tantos Observava outros. o corpo das pessoas E o dali ele... comportamento. Ah, não só o corpo. Ele observava também. o corpo e as demandas das dores que as pessoas traziam para ele. Demanda de dor de rejeição, de abandono, de humilhação, de traição. E as demandas das dores eram muito semelhantes quando ele observava o formato do corpo. Caramba, e daí, incrível isso. A gente traz isso hoje dentro do processo do Livres, dentro desse método. Porque quando eu trabalho corpo, emoções e propósito, a primeira coisa que eu observo é o formato do corpo de um aluno. Então, na hora que você vai fazer a aplicação do método, a primeira coisa que é feita é análise corporal? Isso, eu coloco Começa essa assim? ferramenta. Não necessariamente. A primeira coisa que eu sempre coloco, eu dou uma invertida, eu começo com as emoções. Porque se eu identifico, primeiro, como eu estou naquele momento, quais são as emoções que estão mais latentes em mim, me fazendo comer. Primeiro, eu preciso trazer essa consciência. Depois, eu entro com essa ferramenta, que eu avalio ali, e trago clareza. Porque eu não falo para o meu aluno, por exemplo, olha, você está comendo por causa disso. Eu faço com que ele entenda e aprenda, porque eu quero que ele se torne independente de mim. Entendi. Eu quero que ele se torne livre. Aí o método já trabalha as emoções, né? As emoções. Então começa pelas emoções. Inverte um pouquinho, mas começa por ela. E daí porque as emoções elas vão refletir para eu ter força para começar a executar um processo, né, de emagrecimento. Entendi. Então bora falar agora sobre corpo, emoções e propósito. Vamos lá. Começa aí pelo primeiro. Vamos lá. Corpo. A primeira coisa que a gente, né, identifica e precisa é que você é único. E o seu formato de corpo, ele te traz demandas de dores e de recursos. Então, quando eu olho uma pessoa mais redondinha, eu sei que o maior recurso que ela tem é a comunicação. Certo. E tudo que está relacionado com a boca. Então, ela vai falar bem, ótimo negociador, excelente vendedor, gosta de afeto, só que ela tem uma dor muito grande, que é a dor de se sentir abandonada. Caramba. E quando ele tem, né, 100% dos meus alunos... É um padrão isso aí. É um padrão. Que veio através de um estudo, Exatamente, de um estudo. E daí, essa pessoa, ela vai ter a comida como amiga. E como ela tem dificuldade de se separar de coisas e pessoas, quando ela entra numa dieta radical, você não pode mais comer chocolate. Ela vai ficar por um período muito curto. Porque ela sente afeto por aquela comida. Olha então ela começa a falar faz bem, né? Faz bem, não só, né, naquele momento de todo, né, a parte fisiológica que acontece ali, metabólica, mas também emocionalmente. E depois desse formato, quando a pessoa chega e ela entende que o corpo dela precisa de comida para que ela não se sinta abandonada, ela precisa entender que ela tem outras formas de não se sentir abandonada. E não indo para a comida. Para a comida. Por quê? Ela não precisa comer as emoções. Então, essa pessoa que ela está hoje se sentindo traída, rejeitada, abandonada, ela vai usar isso a comida como a cura dela. E daí a gente também entende, né, que dentro de todos esses estudos... A cura é comer saudável. Na verdade, a cura que ela busca de forma inconsciente é sanar sua dor, através de qualquer tipo de comida. Quando ela tem clareza
que ela não precisa usar a quantidade exagerada e comidas que não fazem sentido para que ela tenha uma vida saudável e emagreça, ela começa a perceber a emoção que ela estava comendo. Entendi. Então, do que eu quero que você entenda, e tudo isso, toda essa relação que a pessoa tem na vida adulta com a comida, foram de experiências que ela teve na infância. Se a gente não fizer esse link, o pessoal que está assistindo a gente vai falar assim, mas espera aí, como assim? Como assim? Que eu ainda vou entrar nessa alçada aí. Gente, eu estou conversando aqui com a doutora Patrícia Maioli, Master Coach, palestrante, especialista digamos assim, em fazer você emagrecer, né? Com o método Livres para Emagrecer. E tem muita informação importante aqui para a sua vida, para a vida dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, para colocar em prática, para que você seja mais saudável e para que você seja mais feliz. Essa é a verdade. E o nosso bate-papo está muito legal. Permanece aqui com a gente. E se você não está vendo aqui, você vê depois no outro momento. Mas tenha certeza que as informações daqui vão ser extremamente importantes para você aplicar na sua vida. É isso, doutora? Com certeza. Então vamos continuar aqui? Vamos lá. Então a gente está falando do corpo, né? Sim. E o corpo, a análise corporal, né, é feita para você colocar em prática o método, né? Um dos pontos que é utilizado, né? Uma das ferramentas que a gente usa dentro do processo. Uma das ferramentas do processo, tá? E que muitas vezes as pessoas, elas se alimentam mal por causa das suas próprias emoções que estão com problema. Com certeza. E você sabe que você disse algo aqui, quando você fala, né? Para sua família, para o seu filho, para o seu esposo. Sabe aquela pessoa que a gente olha e fala, magro de ruim, come tudo e não engorda. É o calibre? Tá lá, você fala assim, meu Deus do céu, como que pode isso? Porque dentro desses 5 traços, desse formato, quando a gente fala do corpo, existe o formato que ele pode comer o que ele quer. E ele não olha só que interessante. Engordar. Ele não vai. E eu tenho certeza que o pessoal que está assistindo a gente aqui, né, conhece alguém. Assim, claro, fulano, lógico. É o fulano, com certeza. Lógico. E a gente consegue exemplificar e tem uma justificativa para isso. A comida, para esse perfil corporal, é só comida. Então, ele acessa a comida só quando ele precisa e tem fome. Acabou. Ele não tem um afeto pela comida. Pela comida. Não se sente abandonado e vai com a amiga comida. Não. Ele pode estar no mesmo ambiente com todo mundo comendo. Ele não tem esta dor. Mas e quando ele faz aquele prato de pedreiro? Acabou. Ele comeu ali, o metabolismo dele vai funcionar rapidinho, ele vai trabalhar, acabou. Ele Pronto, não vai ele fica. Ele fica. E outra, quando ele vai comer é porque ele está com fome. Agora, quem come as emoções, chegou do trabalho cansado. Ai, que dia estressante, eu mereço. Pega a caixinha de bis. Nossa, ai, gente, hoje o dia foi tão difícil. Vai lá e pega o pacote de biscoito. Nossa, ai, hoje eu mereço. Pede um lanche no iFood. Entendi. Você consegue entender? Caramba. E a pessoa que tem o formato de corpo mais magro, ela chega com fome e ela vai abrir e ela consegue comer um prato de arroz, feijão, acabou. Mesmo que seja um prato grande. Ela comeu metabolismo aquilo, vai atuar, acabou. matou a fome? Matou a fome. E quem come as emoções, nada é o suficiente. Caramba! Você percebe que a pessoa come. Ai, preciso de mais alguma coisa. Não só percebo, como me identifico. Em algumas situações, sim. E daí é interessante que naquele momento, quando, né, os meus alunos estão passando por esse processo, o que eles entendem? Eles aprendem, na verdade. Deixa eu investigar a emoção que está envolvida aqui. Com quem eu estou tendo um conflito? Qual é o problema que eu preciso resolver? Qual é a emoção que está envolvida? Por quem eu estou me sentindo abandonado ou humilhado, que eu não tenho coragem de resolver? Eu vou lá e como. Tá, entendi. Essa começa a ser o grande gatilho que leva para o resultado. Você falou uma coisa muito interessante ainda agora, que falou uma comida sem sentido. Nossa, é incrível isso. Na hora que eu pego um pacote de Cheetos, Sim. É uma comida sem sentido. Totalmente. Ali eu tô comendo não é veneno, porque senão morreria, mas talvez com uma frequência pode até me matar. Mas eu sei que meio sem sentido aquilo, né? Exato. Você ficar colocando aquele sódio todo para dentro da boca, algo torrado, salgado, que você coloca com aroma de presunto, de queijo, de alguma coisa. Aroma, né? Aroma. E ainda falando assim, ai meu Deus, o que eu tenho que fazer? Ai meu Deus. E outra, quando você fala, ai meu Deus, por que, né?
Isso está acontecendo comigo e comendo. O que a gente esquece? Que a gente é templo do Espírito Santo. Sim. E emoções? Falamos do corpo agora e as emoções. Então, as emoções, quando a gente traz, né? Elas estão muito ligadas ao corpo, né? Exato. Porque as emoções, elas podem ser diversas. Mas elas vão ser vividas com muita intensidade, repetidas vezes, porque nada mais são do que reflexo da nossa infância, com situações que foram mal resolvidas ou interpretadas. Deixa eu colocar assim, de forma uma interpretação. Pensa comigo, nós estamos aqui, tendo esse bate-papo, e daí eu peço para você imaginar um limão. Imagine um limão, mas você aperta o limão, tá, nossa, com muito caldo. E você pega uma faca e você corta esse limão, começa a escorrer. Você sente aquele cheirinho azedinho do limão. Sim, cítrico, né? Isso, aí você pega o limão, espreme na sua boca. Imagine essa cena. Já imaginei. A gente vai salivar. Com certeza. Mas tem limão? Não. Não tem. Nós criamos. Na infância, é a mesma coisa. A criança, ela recebe sem filtro. E ela cria o que ela quer. Então, necessariamente, essa criança, ela não foi abandonada, humilhada, rejeitada, se sentindo, né, traída. Mas ela interpretou dessa forma. Essas emoções foram registradas, moldaram o corpo, por isso que a gente consegue ler e entender qual é a dor mais forte que aquela pessoa tem. E quando ela, na vida adulta, ela justifica as suas dores. Ou seja, Patrícia, dizer assim que a criança é um livro que você escreve cujas páginas estão em branco. Completamente em branco. Em Registra branco. tudo. Registra tudo. E muitas vezes, não sei se eu entendi bem, ela nem passou por tipo, abandono, mas ela registrou sem filtro. E acaba que aquilo ela leva para o futuro. E é mais ou menos isso? Você quer um exemplo para ficar mais claro? Uma mãe acabou de ter um bebê lindo, maravilhoso. Quais são as duas formas que esse bebê precisa de alimento? De duas formas. Chorando. Né? Ele vai pedir, né? Isso. Né? Ele vai ter essa necessidade. Mas de que forma que ele recebe? O peito da mãe, a forma física, o alimento, o leite. Ah, tá. Mas ele recebe também em forma de afeto. Ah, tá. Pensei que você tinha perguntado como é que ele pede quando tá com fome. E quando ele chorando. E é a forma que ele conversa. Ele vai pedir chorando. Conversa, exato. Então vamos pensar que esse bebê, ele tem uma simbiose enorme com essa mãe. Entendi. Só que essa mãe, por algum motivo, não amamenta. Mas dá uma mamadeira. Ele recebeu o alimento físico, mas não recebeu o afeto. Ele registrou um abandono. Essa mãe, depois de 2, 3 meses, precisou começar a trabalhar. E essa criança ficou com a avó, ficou na escolinha, ficou com a vizinha. Essa criança, ela tem essa simbiose. É intrínseco essa relação que ela sente, ela tem com a mãe. Ela se sente abandonada. Então, é um registro. Aquela mãe estava ali, daí a vida adulta. Por que eu quero que você entenda isso? O adulto vai falar, mas coitada da minha mãe, ela sofreu tanto, ela precisava trabalhar. Só que uma criança sem filtro entende isso? Não entende. Não entende. E ela Por que você não fica comigo, né? É só isso que ela quer. Agora, você imagine com 3 anos, 4 anos, que já começa a entender de uma forma diferente. Mas mesmo assim, de uma forma ingênua, né? Continua sem filtro. Então, esses impactos que refletem, né, nas emoções da vida adulta, ele é formado até uns 7 anos. Depois ele é repetido. Fora os traumas que podem acontecer, tá? Aí dentro desse panorama aí, a gente pode tratar, né? Com certeza, e deve. Pode tratar. Porque, por exemplo, a sociedade de hoje, as mulheres trabalham. Às vezes, mais que os homens. Às vezes, os dois precisam trabalhar. Exatamente. Para manter a casa, manter um padrão. E não tem outra opção. Então, ali é uma situação que você não tem escolha. A sociedade te impõe isso. Não tem escolha. Os dois têm que trabalhar para sobreviver e não tem escolha. A criança vai ter que ir para o berçário. E aí existe toda essa questão que você falou agora. Sim. Mas existe o trabalhar dessa questão. Exatamente. E é isso que eu faço. Porque todo mundo, quando chega com excesso de peso, tem uma dor de forma inconsciente. Que ela olha hoje, mas a sociedade impõe. Aquela criança, ela pensa assim, porque meu pai não me escolheu? Porque minha mãe não me escolheu, então eu preciso de algo
que me traga uma saciedade rápida para eu me sentir amado? Comida. Comida. Caramba. Propósito. Vamos lá. O propósito, né, que é a coisa mais linda, que entra a palavra de Deus, né? É inevitável a gente passar para cuidar do corpo, que é templo do Espírito Santo, sem chegar, por que eu faço isso? Né? Para quê? Por que eu quero emagrecer? Ah, porque eu quero ter saúde, porque eu quero viver bem. Mas para que esse viver bem? E daí, quando você entende que você é templo do Espírito Santo, quando você entende que a sua vida, ela é muito mais observada do que ouvida, né? Então, tudo aquilo que você faz, ele está refletindo para a glória de Deus. Então, você consegue, né, ter um processo de emagrecimento com um propósito, que é falar do amor de Deus, que é viver aqui tudo aquilo que Ele tem para nós aqui nessa terra. E eu falo isso, sabe, Sharone, porque por muito tempo eu quis emagrecer sozinha. E depois que eu entendi que existia, que o Espírito Santo podia fazer parte disso, vejo que o meu emagrecimento ajuda outras pessoas. Me manter magra ajuda outras mulheres que sofrem com isso. E levar a Bíblia, levar a palavra de Deus vai fazer toda a diferença. Porque naquele momento, porque a gente fala de emagrecimento, às vezes, como algo muito supérfluo, muito voltado para a beleza. Mas existem mulheres que elas sofrem e choram sozinhas, deitada numa cama antes de uma festa. Né? O vestido não entra. Que não entra, que não se sente atraente e bonita para o próprio esposo. Que ela olha e ela não sente que os filhos têm orgulho dela, porque ela está acima do peso. Baixa autoestima. Completamente. E elas sofrem demais. E no momento que você tem que abrir mão de uma comida que até então, por muito tempo, foi sua amiga, você pensa assim, a única coisa que eu tinha era esse prazer e agora eu vou mandar ele embora. Caramba. Dói. E é uma dor que quem está assistindo a gente aqui e passa por isso está entendendo exatamente o que eu estou falando. Que ela olha, às vezes, aquela irmã que é magra e ela não. Na família, existem mulheres que chegam em festas e elas não levantam, elas escolhem um lugarzinho e ficam sentados para não precisar ir até o banheiro. Sabe que aconteceu um fato interessante. Eu estava no mercado fazendo compras e eu vi de longe uma amiga minha de infância. E essa minha amiga de infância, quando jovem, na nossa época de adolescente, ela era muito bonita. Uhum. E eu a vi numa distância assim, dentro do mercado, e eu vi que ela me viu. Só que quando ela me viu, ela se escondeu. Você percebeu? Mas foi claro. Uhum. Eu percebi que ela se escondeu. Porque ela estava, eu acho que uns 25 quilos mais gorda. Ela estava bem gordinha. Uhum. E aí, na hora que eu vi que ela se escondeu, aí eu disse, bem, eu não vou falar, porque eu acho que, sim, caramba, se ela se escondeu, né, e tal, ela falava muito bem comigo, a gente se dava muito bem. E eu tenho certeza que se ela tivesse de uma outra forma, ela teria ido lá falar comigo. Sim. Mas ela se escondeu. E olha só, e as mulheres acabam se escondendo. Ou elas se tornam a fazedora de tudo da família. Então, ela é legal, ela não fala não, porque a forma que ela tem de ser aceita. E mesmo assim, ela sofre. Então, a fé em Jesus e a espiritualidade é essencial para você aplicar o método. Com certeza, porque é nessa hora do propósito que você pensa, eu tenho por algo maior, né? E daí, onde a oração, o Espírito Santo, a Bíblia, ela vai te ajudar. Caramba, top isso. Como se identifica que a pessoa está com sobrepeso ou obesa? Deixa eu ver se eu consigo me explicar melhor. A causa. Uhum. Como você identifica a causa? Só pela análise corporal ou... Mas ela já tá gordinha, ela já tá fora do peso. Tá. Já tá obesa ou com sobrepeso. Uhum. Como é que é feita essa abordagem para você identificar o que levou a pessoa a estar daquele jeito naquele momento? Tô falando do método. Uhum, tá. De acordo com a experiência que eu tenho já de alguns anos, é automático. Eu olho para a pessoa e já sei. Falo assim, aquela ali precisa se alinhar com o pai. A dor dela tá com o pai. Entendi. Porque o formato dela já me conta. Aquela é com a mãe. Porque a gente vai lá para a infância. Então, na hora, eu primeiro, né, obviamente, eu converso, eu deixo a pessoa com que ela fale. Mas quando eu olho uma pessoa acima do peso, eu sei que ela está na dor. E daí, né, sem apologia, pelo amor de Deus, né, que as pessoas agora têm muito isso de gordofobia. Mas uma pessoa
né? A gordura, ela é usada para esconder dores. Uma das formas, né? Tem a proteção, a parte fisiológica, mas estou falando da parte emocional. Porque eu consigo me esconder. Então, se a pessoa ela é mais redondinha, a gente já traz uma investigação, se alinha com a sua mãe. Se a pessoa ela tem um quadril, né, uma cintura mais fina, um quadril mais largo, a gente já sabe que essa mulher, ela precisa ter assim... Quando eu falo se alinha, é que às vezes a pessoa pode... mas é simples assim. Mas para uma criança que sofreu uma dor e registrou, para ela precisa ser curado aquilo. Entendi. E quando a mãe já morreu? Com certeza, a dor continua do mesmo jeito, precisa de um alinhamento da mesma forma. Com Deus. Com Deus. Só que é assim, eu não te falei do limão? Sim, falou. Tem limão aqui? Não, não tem. Não tem. Não tem. Então, algumas vezes a gente tem que... né? Ninguém pode pegar texto fora de contexto para não ser pretexto. Ela vai conseguir falar. Porque primeiro, para falar, ela precisa identificar. Então, quando ela consegue identificar a dor daquela mãe que deixou, que abandonou, daquele pai que ela tentou ser perfeita e o pai preferia sempre a irmã e não a ela. Então, tem tudo isso. São dores como essa que a comida entra na função para ser curada. Entendi. Então, tinha uma pergunta aqui, que é o grande vilão do sobrepeso e da obesidade. A gente sabe que o principal deles são as emoções, né? Sim. Comer as suas emoções. São as emoções. Como você falou. Então, isso realmente tem que ser tratado e o método propõe isso, né? Com certeza. Esse tratamento para que a pessoa possa se alinhar e conseguir corrigir isso aí e de uma forma livre conseguir perder os pezinhos, os quilinhos a mais, né? Sim. E quando a pessoa não consegue gerir as emoções? Como é feito esse trabalho? Olha só. Sabe aquela pessoa que você fala, mas parece que não emplaca? Ninguém ouve a voz de ninguém, sabia disso? A gente só ouve a nossa própria voz. A gente só ouve o nosso próprio comando. Eu posso chegar aqui para você e te mostrar N trabalhos científicos. Que o excesso de gordura no fígado vai te prejudicar no seu metabolismo. Você vai, legal. Se o que o outro fala adiantasse, ninguém fumaria, por exemplo. Porque olha as fotos que existem atrás de maços de cigarro. As pessoas não ouvem o outro. Por que o método faz com que você entenda a sua dor e o seu recurso para você se tornar livre para se dar o próprio comando? Porque o Espírito Santo habita em nós. Ele nos revela isso. E através disso, eu começo a ter autonomia no meu processo de emagrecimento. Porque eu mesmo me pergunto, por que eu estou comendo esta emoção que eu já conheço? Dentro das ferramentas... Repete. Já conhece a emoção? Isso. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou querendo chamar a atenção do meu marido que não olha para mim. Mas eu preciso chamar dessa forma. Uma das ferramentas é o diálogo interno que a gente tem dentro do processo. Porque ela não vai ouvir minha voz mesmo. Entendi. Porque senão ela já estaria... Porque ninguém faz nada por alguém que não gosta. E quem se maltrata comendo demais já não está se amando mais. Então ela precisa aprender a entender que dor ela tem, qual é o recurso que ela tem para gerir a sua emoção, porque na hora, eu estou fazendo um atendimento de uma querida, aí ela virou e falou assim, eu não acredito que você pode me ajudar. Eu falei, que bom, porque nem eu. Eu também não acredito que eu posso. Mas eu acredito que se você quiser, nós duas podemos caminhar para que você alcance o objetivo que você quer. Porque a partir do momento que você diz que você não acredita, quem sou eu? Né? Sendo que eu sou a voz de comando, é a mais importante. E a gente vai trabalhando, né? Dia a dia. Tem uma coisa muito importante dentro do método que eu digo sempre, 1% a cada dia. 1% a cada dia. Então, 1% no seu autoconhecimento. E viva cada dia. Exatamente. 1%. Nada mais do que isso. Porque tudo que é constante, você consegue resultados para a vida. E tudo aquilo que é radical, ele vem muito rápido e ele vai embora na mesma velocidade. A dieta do carboidrato não dá certo. Exatamente. Porque você perde aquela quantidade de pesos depois e... Engorda muito mais. Tudo depois. Muito mais, entendeu? Exatamente. Ou seja, algo gradual é algo que veio para ficar. Veio para ficar. É isso que é interessante. A gente já falou sobre a influência dos pais na infância, né? Sim. Que interfere no excesso de peso por causa das emoções, por causa da falta de filtro e tal. Quando essa criança que teve esse tipo de situação na vida dela, quando bem ainda pequena,
ela cresce, as situações que acontecem no corpo dela são involuntárias ou ela sempre vai dar uma desculpa? Peraí, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Vou comer porque fui abandonado. Isso, exatamente. Ou ela, tipo assim, ela não motiva, é involuntário, vou comer. Tá, exatamente, porque tá registrado, fui abandonada, a única coisa que eu tinha era comida, então agora eu continuo com a comida. Tá. E eu não tenho essa percepção. Então, é voluntariamente, né? A pessoa opta pela comida para preencher. É voluntário, mas é inconsciente. Opa! Vamos lá. Opa. É inconsciente, porque ela pensa assim, peraí, eu vou comer. Já vai no automático, digamos assim. Ela desenvolveu um comportamento. Vamos lá, você chega na sua casa, você tem o hábito de todo sábado à noite pedir uma pizza e colocar para assistir um filme na Netflix. Ok. Todo sábado. Você pega e faz isso. Se você, naquele sábado, a pizzaria tá tudo fechado, como a gente estava aí, né, quando passamos pela pandemia. Você pode ver que até o hábito do filme você vai mudar. Porque uma coisa está muito ligada à outra. O seu comportamento, você pode ver que a gente começa a ter padrões. O nosso cérebro... Harmoniza a pizza com o filme. Então, ele tá ligado ali, um padrão e um comportamento. Eu adquiri isso. Então, eu tô ligado. Tô triste, eu como. E eu já se transformou um padrão para mim. Eu mereço, eu tô triste, eu vou comer. Eu fui abandonado. Olha só, eu sou vítima. Eu sou vítima da sociedade, eu sou vítima da comida. Então, comer o que eu quiser. Porque, olha, eu já sofri mesmo. Na infância eu já não tinha. Agora que eu posso, eu não vou comer? Ou seja, uma consequência. E agora que ninguém pode mandar em mim eu como se eu faço fizer? o que eu quiser. Por isso que eu levo a autoconsciência, né? Que ela precisa ter a consciência para que ela mesma fale, você não precisa mais disso para se sentir amado. Tá. Agora, voltando num ponto. E quando a sociedade te impõe uma situação, como essa que eu falei para você, os pais precisam trabalhar e precisam deixar a criança ou com a babá, ou com o berçário, ou com alguém, tal. Tem como agir? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo explicar. Tem como eu tentar corrigir essa situação ainda com a criança, ainda naquele momento? Tipo, nos momentos que eu estou com a criança, eu redobro a atenção, eu dou uma atenção de qualidade, um tempo de qualidade, eu tento suprir. É possível isso, Patrícia? Vamos lá. Geralmente, quando os pais precisam para suprir, né, a condição financeira familiar, os dois trabalham, você acredita mesmo que esse pai consegue chegar e dar toda essa atenção redobrada? Com excesso de cansaço? Com tudo que, geralmente, se um casal precisa os dois trabalhar fora para manter uma casa, essa mulher vai chegar, ela precisa organizar tudo. Ela precisa lavar, passar, cozinhar, cuidar dessa criança. Sim, as outras tarefas de casa, né? Já não mais do trabalho. Se isso fosse possível, com certeza. Mas você acredita que isso é possível? É difícil, né? É um desafio muito grande. É um desafio. Não que a gente vai colocar os nossos filhos, os que são, né, pequenos, numa redoma. Mas eu te falei de um dos traços, que é o oral. Mas existe um traço, que é o traço rígido, que é o traço da perfeição. E, geralmente, esses homens e essas mulheres, os homens são os príncipes da mamãe e as mulheres são as princesinhas do papai. E quando, né, eles vão procurar relacionamentos na vida adulta, geralmente, esse formato de corpo é dividido. Amor e sexualidade. E os dois vão ficar com um apego muito grande. A mulher com o pai, então nenhum homem é perfeito para ela, e o menino com a mãe. Nenhuma mulher é suficiente para cuidar dele. E quando eles não encontram, que a gente ainda ouve falar, as famosas pessoas do dedo podre, porque eu já tenho um padrão. Eu acabo aumentando de peso para me proteger de encontrar homens bons. E os homens também, às vezes, acabam... Ou seja, uma defesa. Uma defesa. Inconsciente da pessoa. É inconsciente isso, né? Exatamente, porque muitas pessoas que são o formato de corpo rígido, que chegam, eu não consigo emagrecer. Mas como? Se esse formato são pessoas competitivas, gostam de ser boas em tudo que fazem, gostam de elogio, mas não conseguem emagrecer, não combina. Pessoas determinadas que não conseguem, porque ela está usando a gordura como proteção. Então, você entende quantas formas a gordura pode vir como proteção? Existem até, né, um pouco... Proteção ou compensação? Os dois. Ele compensa a falta, ele compensa aquela emoção que está no vazio, do abandono, da dor, mas ele também protege. Porque se eu estou acima do peso, não me achando bonita, eu te afasto de mim.
Ah, entendi. Entendeu? Então ela Repele, né? Exatamente, ele vai ser também uma proteção, né? Então eu me defendo, eu crio um muro. E daí fala assim, nossa, por que nada dá certo para mim? Ah, Então, quando a gente olha, né, a gente está trazendo aqui a grosso modo, mas são 5 traços de caráter, 5 formatos de corpo, e todos nós temos os 5, só que 2 são predominantes. E quando eu entendo qual é o sabotador de cada um deles, eu falo, peraí, eu já sei que eu vou usar comida. Trata ali especificamente. Acabou, você consegue emagrecer. Por que eu tenho alunas que desde janeiro emagreceram 15, né, foram gradativamente, emagreceram 15 quilos e não engordaram 1 grama? Só vão eliminando. Porque elas às vezes me relatam. Paty, nossa, hoje eu quero comer todas as minhas emoções. Mas eu já entendi que aconteceu isso no meu esposo ontem, né? E isso é uma reação natural que eu tenho, mas eu tenho que controlar. Isso, mas eu aprendi. Então, como eu aprendi, agora eu falo, peraí, chega. Eu não preciso mais usar disso, eu posso resolver esse conflito. Então, e acaba, às vezes, pais doentes, que é aquela mulher que precisa ir lá e ficar cuidando demais daqueles pais. Então, eu preciso ser forte. Né? E eu já fiz essa leitura. Já fez a minha leitura? Ah, meu Deus do céu. Tá bom, depois que a gente desligar tudo aqui, eu você te me conto, fala, tá bom? conta, eu já fiz essa leitura corporal já. Isso aí. Gente, eu conversei aqui com a doutora Patrícia Maioli, coach, master coach, especialista, palestrante, especialista e também implementadora do método Livres para Emagrecer. Tem muita coisa ainda que a gente precisa conversar, muita coisa que a gente precisa passar para vocês, que vai ser interessante para você aplicar na sua vida, para você aplicar na vida da sua família, como eu disse anteriormente. Então vale a pena, realmente. Eu já entendi muita coisa aqui que ela me falou, meu Deus, muita coisa me identifiquei, inclusive. Mas é isso aí, a gente tem que trabalhar. E eu vou pedir para a doutora Patrícia agora me dizer como é que faz para as pessoas procurarem o método Livres para Emagrecer. Tem um Instagram, tem alguma coisa que a gente possa dizer? Sim. Pode falar. Patrícia Maioli _, né? Você pode me mandar mensagem, né? Pelo Insta. Eu tô ali, eu e minha equipe, para te responder, tirar suas dúvidas. Eu sei que a gente começa a falar tantas coisas, né? Você fala, meu Deus, mas como assim? Mas para você que passa, né, com excesso de peso, dificuldade no emagrecimento, você entendeu muito bem aqui, né? Tudo aquilo que eu tô trazendo para vocês. E tem mais, né? Através lá do Livres, do Instagram, Patrícia Maioli _, você vai ter todas as informações que você precisa. Poxa, que legal. Foi um prazer recebê-la aqui. Muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Super importantes para a vida do dia a dia mesmo do ser humano. Você realmente é inspirada, entendeu? Obrigada. Inspirada e apaixonada por inspirar vidas, né? Isso, não muito, é isso? Muito mesmo. E eu espero te receber aqui novamente para a gente renovar e também trazer outros assuntos aqui, com certeza. Aperfeiçoar, né? Que a gente está o tempo todo aperfeiçoando, né? E trazer mais novidades aqui para o pessoal do YouTube, do Instagram, do Portal JJ, aqui no nosso programa, aqui Seu Direito no formato JJ Podcast. Foi um prazer tê-la aqui. E que Deus abençoe sua vida. Amém, a todos nós.